pessoal, bem-vindos a mais uma edição do nosso programa de Tudo Um Pouco. E com uma pauta de utilidade pública, vamos falar sobre feminicídio, quando o amor vira uma ameaça. É isso mesmo, confira. Olá pessoal, o programa de Tudo Um Pouco hoje a gente está com uma pauta muito importante. Nós vamos falar sobre o feminicídio, é isso mesmo gente, quando o amor parte para esse lado. Estamos aqui hoje com a doutora Mônica, que é uma advogada maravilhosa nessa área e vai explicar um pouco pra gente. Tudo bom, doutora Mônica? Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite, principalmente por poder esclarecer a todas as pessoas sobre um assunto tão importante. Realmente, gente, a utilidade pública está crescendo muito, os índices, né? E a gente quer saber o que a lei brasileira, doutora Mônica, considera como feminicídio. Olha, o feminicídio, ele é o homicídio, matar ou uma tentativa de homicídio contra a mulher, na sua questão de gênero e dentro do contexto da violência doméstica. Então não é simplesmente matar a mulher, mas nós precisamos dentro deste contexto. Certo. Então pode haver um homicídio contra uma mulher e o feminicídio, que são questões diferentes, porém a pena do feminicídio hoje, com a alteração legislativa, ela pode chegar até a 40 anos. E funciona? Eles ficam 40 anos lá dentro mesmo? Não exatamente, mas são penas maiores que dificultam inclusive a progressão do regime. Então, dentro da lei processual, quem comete um crime, ele terá direito à progressão. Nessas progressões para o feminicídio, com penas mais altas, a pessoa terá um pouco mais de dificuldade para essas questões. Doutora Mônica, agora uma palavra muito usada que é a tal do stalk, né? Quando essa perseguição, gente, peraí que eu perdi aqui, vou falar. Quando eu vir aqui, o que caracteriza a perseguição enquanto vir aqui, tá? Doutora Mônica, vamos falar agora sobre stalk, né? O que caracteriza perseguição e quando vira crime? Conta pra gente. O stalk, ela vem principalmente através dos meios digitais. Porém, não é só o meio digital. Então, quando você tem uma pessoa, mesmo que esta pessoa não seja o seu companheiro ou ex-companheiro, mas que está te perseguindo de que forma? Te vigiando no trabalho, te perseguindo fisicamente nas ruas, através das redes sociais, fazendo ameaças através do digital, por terceira pessoa, por mensagens e sempre vigiando aquela pessoa. E isso acontece cotidianamente. E é necessário que a vítima represente a uma delegacia de polícia. Não é um crime que a polícia por si só poderá investigar. Eu preciso que essa delegacia, que o delegado ou delegada seja motivado a investigar. Então a vítima precisa, e é necessário, Sandra, muito que as pessoas observem as provas. É interessante que você tenha testemunhas, você pode contar para alguém, você pode mostrar para alguém a mensagem, pode ser que aquela pessoa venha a apagar depois, mas eu tenho uma testemunha que viu a mensagem no celular, na rede social, pode tirar os prints, podem tirar os prints, só que depois a pessoa pode apagar. Isso é verdade. Então você tira o print, há também a questão de você levar aquele print até um cartório, ele faz uma verificação. Nós temos também como verificar provas digitais. Perfeito. Então está cada vez melhor a angariar essas provas para que a gente tenha de fato uma condenação efetiva. Perfeito. No relacionamento, quais comportamentos que parecem normais, porém que já são um sinal de alerta? Fala pra gente. Veja bem, nos relacionamentos há aquela dependência emocional, mas isso não pode ser a desculpa para que você suporte aquelas questões. Exemplos, quando o namorado, o companheiro, o marido faz algumas ameaças. Não saia porque senão você vai ver o que vai acontecer. Isso já começa com uma violência psicológica, a ameaça dentro de casa. E na maioria das vezes, as mulheres suportam isso porque acham que é coisa do cotidiano, é simples. Outras vezes começa de forma sutil a proibir a mulher de ir a determinados lugares, de frequentar a casa de familiares, justamente prevendo que pode ser
induzida, pode ter mais informações sobre as questões que estão acontecendo. Então são formas sutis, mas que começam dentro do relacionamento. Depois, às vezes, os homens também começam, dentro daquele contexto, humilhar a mulher, tentar diminuí-la, para que ela não tenha até assim autoestima, não consiga fazer as coisas. Então eu fico uma mulher bem retraída dentro de casa e que vive somente para marido e filhos, no caso se tiver filhos. Então começa dali. Depois disso, a violência ela pode aumentar. Então pode passar para um empurrão, pode passar às vezes por um puxão de cabelo. Aí você pensa, não deixa marca nenhuma, deixa sim. Então a palavra da vítima neste momento, ela é muito importante. E muitas vezes a mulher ela não quer acabar com o casamento porque acha que foi só uma questão, mas tem que ficar em alerta, procurar ajuda, às vezes uma terapia, até para iniciar uma terapia de casal. Porém, nós temos também questões religiosas e que nós não podemos justificar nenhum desses comportamentos, desses crimes dentro do ambiente familiar em prol de uma religião. Não é normal, não se pode normalizar esse tipo de atitude, mesmo sabendo que a maioria das mulheres pretende manter o seu relacionamento, manter sua família unida. Aí a pergunta que a gente faz para todas é: será que esse contexto de violência será bom para você criar os seus filhos? Porque também há um assunto muito importante, porque crianças, adolescentes que são criados dentro desse contexto de violência tendem a ser violentos lá na frente também. Então eu tenho mulheres que vão normalizar a violência, então elas sofrerão violência e vão achar normal, e tenho os homens que vão verificar essa violência e achar normal e vão cometer. Então também nós temos que ter esse discernimento, procurar ajuda, conversar com pessoas, se refazer emocionalmente, se encorajar e procurar essa ajuda, seja ela na autoridade, seja através de outras pessoas e de familiares. Doutora Mônica, por que tantas mulheres ainda têm medo de denunciar? Dentro desse contexto, nós temos as ameaças, que é justamente quando aquele agressor fala: se você me denunciar, vou fazer coisa pior. Existem alguns casos em que a mulher denunciou, saiu dali, mesmo com medidas protetivas, que é um avanço na nossa legislação. Não é necessário ouvir o agressor, essa medida protetiva ela pode ser deferida pela justiça de forma imediata para garantir a integridade física e psicológica da mulher. Mas já teve esse caso que a mulher saiu da autoridade policial e teve um feminicídio tão logo ela fez a denúncia, devido às ameaças. Porém, nós ainda frisamos sempre a necessidade dessa denúncia. Hoje a lei protege mais a mulher porque é a parte mais vulnerável através das medidas protetivas. Essas medidas protetivas, elas vêm para o afastamento do lar, caso sejam vivem juntos, né, companheiro, marido e mulher. Então nós temos o afastamento do lar, nós temos o distanciamento da vítima, não poder entrar em contato com a vítima e com os seus familiares. Em alguns casos mais graves, é colocada uma tornozeleira eletrônica neste agressor, que é um sistema que funciona, que a autoridade policial, ela efetivamente, ela consegue verificar onde esse agressor está. Perfeito. Porém, ainda há algo que a gente pode colocar em xeque, se realmente todas essas questões estão sendo bem efetivadas. Quando a pessoa ela acredita ali na justiça, sim. Então nós temos pessoas que realmente cumprem todas essas determinações. Então o índice hoje de descumprimento de medidas protetivas, ela gira em torno de 18% a 20%. Então significa que ainda, né? As medidas também funcionam. Porém, a gente sabe que isso não vai resguardar a mulher de todas as formas, mas o primeiro passo é buscar ajuda, é ter as medidas protetivas que são necessárias para a sua integridade física, moral e psicológica. E, se necessário, ou esse agressor vier a descumprir, sim, a justiça também vai decretar a prisão dele. Então a gente não fica só no contexto de medidas protetivas. Se for um crime mais grave, sim, a justiça irá decretar uma prisão preventiva deste agressor para garantir ainda tanto a vítima quanto toda a sociedade. Perfeito.
luta contra os terríveis ratos e todas as pragas urbanas. Não deixe por menos, chame a número 1, Pasta Rosa. Seu problema é com a dona Baratinha ou contra um exército de formigas. Não deixe por menos, chame a número 1, Pasta Rosa. Pasta Rosa. 3091 50 50, chame a Pasta Rosa. 3091 50 50, Pasta Rosa. Doutora Mônica, e a Lei Maria da Penha, ela protege apenas a agressão física? A Lei Maria da Penha, ela protege a mulher tanto em relação à sua integridade física, à sua integridade moral, à sua integridade psicológica e também a questão patrimonial. Porque em alguns processos, homens conseguem fazer algumas articulações e manipulações onde essa mulher sofre a violência patrimonial. Então, a Lei Maria da Penha protege a mulher em todos esses aspectos. Agora vamos falar sobre a medida protetiva. Como que ela funciona na prática, doutora Mônica? A vítima, ela procura uma autoridade e esta autoridade faz o pedido à justiça. É deferido a medida protetiva dentro desse contexto de violência doméstica e familiar, não necessariamente só quando há violência física. Também há as medidas protetivas quando há violência psicológica, a violência moral, também dentro de casa, de uma forma até um pouco mais clandestina, sem que outras pessoas tenham esse conhecimento. Então, essas medidas protetivas, ela vem de forma imediata. Hoje, no estado de Goiás, nós temos aí a justiça determinando medidas protetivas em menos de 24 horas para resguardar a integridade psicológica, emocional e física dessa vítima. Então, há a comunicação à autoridade policial que faz esse requerimento ao judiciário e ela é deferida. Em lugares, às vezes nos interiores, onde não há uma justiça de plantão, o delegado de polícia, ele poderá deferir essa medida protetiva. Esse agressor será intimado para que ele venha a cumprir. Havendo descumprimento, então essas medidas passam a ser mais graves, vindo até um decreto prisional para essa pessoa. Agora aquela perguntinha pro pessoal de casa aí. Quando amigos e familiares também devem e podem agir nessa situação, doutora Mônica? Em todas as situações, sem exceções. Não existe deixar para depois, não se intrometer. Porque nós estamos falando de questões graves, questões psicológicas e questões físicas. Então a agressão física, ela pode ser a pior de todas, sim, mas a emocional, a psicológica também, porque o psicológico faz parte da saúde de uma pessoa. E eu vou um pouco mais além, não só os amigos e os familiares, mas toda a sociedade. Toda a sociedade deve se indignar com toda essa violência, seja ela de que modalidade for, e ainda lutar. Caso tenhamos dúvida em relação a isso, não custa nada você ligar para o 190, ligar no 180, fazer uma denúncia, e é claro que as autoridades, os policiais irão verificar realmente se há ou não aquele contexto de violência. E a maioria dessas denúncias não precisam ser com pessoas identificadas. Melhor ainda. Então nós podemos fazer sim essa denúncia anônima para salvar a vida, seja da mulher, seja de um adolescente, porque a violência doméstica, ela também acontece para as adolescentes, para algumas crianças. Então nós temos que fazer essa denúncia e nos indignar com toda essa violência crescente de forma nacional. É isso aí, gente. A gente mete a colher, sim, no meio de casamento. Antigamente falava isso, né? Ai, briga de marido e mulher não se mete colher. Hoje tem que meter tudo. A colher, o braço, a perna, tudo, né, gente? Tudo. O telefone. Tem que ver o garfo, tudo. É isso mesmo, gente. Como sociedade, a gente tem que ter esse cuidado.
E o sistema judiciário está preparado para proteger essas mulheres, doutora? Sim, embora todo o governo tenha um aparato, verbas para essas questões, a gente sabe que não serão suficientes 100%. Mas, assim, nós temos grandes programas para a mulher, temos casas-abrigo, e o avanço da lei é que quem vai sair de casa no contexto da violência não será mais a mulher, e sim o próprio agressor. Ótimo. Diferente que há muitos anos atrás não era dessa maneira. Então a mulher já era sacrificada, além da violência, até dentro do seu próprio lar, porque deixava tudo para proteger a sua própria vida. Mas se esse risco for muito iminente, aí sim, né? Aí sim, a gente tem casas-abrigos, governos, tem também a Secretaria da Mulher, alguns programas para essa mulher. Nós temos avanços legislativos que, por exemplo, a mulher trabalha, né, seja ela com a carteira assinada, ela não irá perder o emprego se ela tiver que se ausentar devido à questão da violência para resguardar a sua integridade física. E também, dentro desse contexto, nós temos também quando ela pede um auxílio ao governo e ele será deferido a ela para que ela possa, naquele momento, resguardar, né, e prevenir a sua própria vida. Então, nós temos vários programas que é muito importante que todos saibam, no primeiro momento, para que a gente cesse toda essa violência e ela possa se proteger. Perfeito. Enquanto isso, a justiça, sim, nós temos juizados de violência doméstica e familiar junto ao judiciário. Às vezes você não tem no interior, mas o juiz ele é altamente capaz para o deferimento dessas medidas, para esses programas, porque às vezes temos mais na capital, mas o interior também terá esse apoio. Ótimo. Quem não tem condições de procurar ajuda através de um advogado, tem a defensoria pública. Se não tiver defensoria pública, o juízo, ele pode indicar um advogado para atuar. Então, existem, sim, o que nós precisamos é que as mulheres procurem por essa ajuda. Né? Sim. É isso mesmo, essa informação é essencial mesmo, vamos buscar essa informação. Bom, doutora Mônica, você agora vamos falar com a pessoa que está lá em casa, por exemplo, que está passando por essa situação. Que dica você daria para essa mulher que está nos assistindo agora, ou para alguém que conhece alguma mulher que está passando por essa situação? Olha, eu posso dizer com um pouco de propriedade, por vivenciar isso com várias mulheres. Primeiro, a gente precisa se fortalecer emocionalmente. E isso, às vezes, demora algum tempo. Então, eu busco ajuda, às vezes, com a minha mãe, com uma amiga que possa me auxiliar. E, imediatamente, eu preciso procurar também a ajuda de uma autoridade policial. Correto. Eu posso ligar no 190, eu posso ligar no 180, que é Disque Direitos Humanos, para fazer essa denúncia. Eu já ajudei mulheres que fizemos essa denúncia a esses números e funciona integralmente. Então, não tenham dúvidas, Disque Direitos Humanos é de forma muito imediata, né? 2 dias depois a polícia já estava naquela casa cessando a violência. O 190, que é a nossa polícia militar, e a polícia militar em qualquer lugar do Brasil, o número é o 190. Perfeito. Também como o número 180. Então são números nacionais. Liga, a polícia militar estará ali naquele local de forma efetiva em poucos minutos. Em alguns lugares nós temos a Patrulha Maria da Penha, em vários estados. Em Goiás funciona e funciona muito bem, então você pode fazer essa denúncia. Se for algo mais urgente, faça essas ligações, senão a minha dica é sempre leve uma pessoa com você, uma pessoa a quem você confia, seja algum parente ou então uma amiga ou um amigo para que possa te auxiliar, te dar força e procurar essa ajuda. Perfeito. Bom, doutora Mônica, maravilhosa nossa entrevista. Temos muito mais assunto para estar falando aqui, mas acho que a gente falou o principal mesmo. Eu queria que você passasse pra gente os seus contatos e falar que as áreas que você atuam, por gentileza. Olha, eu sou advogada já há 18 anos. Já viu muita coisa, hein? Um pouquinho. E eu até falo, eu comecei no judiciário antes mesmo de me tornar advogada, com os meus 16 para 17 anos. Então eu vivi esse lado da mulher, eu vivi o lado dos filhos que precisam do pai e da mãe. Então eu amo essa área, eu atuo na área familiar e na área criminal, porque hoje está muito difícil de falarmos em família,
sem estar dentro desse contexto. Infelizmente, porque o que nós queríamos era apenas falar sobre a família dentro do paraíso, daquela forma mais bonita, né, mais cheia de afeto. Mas hoje, infelizmente, nós estamos dentro desse contexto. Mas aqui, o nosso escritório está apto a atender pessoas para a questão do divórcio, guarda, as separações, a questão patrimonial, que às vezes a mulher também ela é tolhida em seu direito patrimonial, assim como também na questão da violência doméstica. Perfeito. Então passa também o seu Instagram, o seu WhatsApp e o seu endereço, por favor. O meu Instagram, ele é a Mônica Araújo _Jordão, que é o meu nome. E o meu WhatsApp é 62 99976 7737. Vocês falaram aqui no escritório. Maravilha, doutora Mônica, obrigada, é uma satisfação estar aqui novamente com você. Pena que é um assunto tão difícil, mas temos a obrigação de informar isso. Muito obrigada mesmo por sempre estar respondendo a gente precisa de você, viu? Então tá bom, muito obrigada. É isso aí, pessoal, até o nosso próximo programa. E meta sim a colher, o lugar que tu tiver direito, viu? Em briga de marido e mulher, não é verdade, doutora? Até lá, pessoal. A colher totalmente, todos os dias. Todos os dias. Tchau, tchau, pessoal. Para seu motor a diesel, caminhão, ônibus, tratores e geradores. Distribuidora dos fabricantes MWM e Perkins. Trabalhamos com as marcas SPAL, KS e Rio Solense. Motortem conta com a linha de motores completos e parciais. Profissionais especializados com as melhores soluções. Ligue e faça seu orçamento. 62 4009 8888. Motortem, mais uma empresa do grupo Tratortem. Pessoal, vocês viram só como a doutora Mônica Araújo esclareceu pra gente várias dúvidas. Muito importante essa matéria. Então dividam com as pessoas que você conhece. Temos reprise terça-feira às 20h15. Vai ficar também no nosso canal do YouTube. Vale muito a pena você rever essa matéria. E como eu disse, é utilidade pública. E nós, como sociedade, temos o direito e a obrigação de saber direitinho a respeito disso. Bom, ficamos por aqui. Até semana que vem. Beijos e tchau, tchau.